Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Orlando e a gente vai falar um pouquinho sobre Galileu Galilei e a Revolução Científica, beleza? Continuando aí as aulas do material que eu postei para vocês na semana passada. Então, assiste a aula com atenção e aí depois vocês façam aí direitinho os comandos aí do questionário que eu vou colocar aí na plataforma para vocês, beleza? Vamos lá, Galileu e a Revolução Científica. Galera, o século XVII foi o século da revolução, porque a física em geral, a ciência em geral, ela deixa um pouco de ficar escondida, né, podemos dizer assim, por conta da imposição da igreja e ganha novos ares, né, principalmente com os trabalhos de Galileu. Né? Galileu é um cara que decide meio que enfrentar, né, as ideias da igreja, a Inquisição, para impor aquilo, né, para colocar aquelas ideias certas, as ideias certas, principalmente no que se refere ao geocentrismo e o heliocentrismo, beleza? No século XVII, então, uma parte da Europa, especificamente a Itália, foi palco de mudanças significativas de modo de pensar, né? Porque antes era o pensamento meio que aristotélico, né? Aquelas coisas mais antigas associadas a Galileu. A gradativa substituição de uma visão de mundo centrada em doutrinas teológicas e religiosas pelo estudo sistemático da natureza, que tiveram origem no renascentismo, consolidava cada vez mais. É aquele que eu tinha comentado com vocês, né? Deixando de ficar ali habitolado nas coisas da igreja e Aristóteles e pensando cada vez mais crítico, né? A ciência começava a ganhar novos ares. A semente dessa nova forma de conhecimento germinou e um dos seus maiores frutos do século XVII, quando explodiu, foi a tal da Revolução Galileana. Da vasta obra deixada por Galileu, o primeiro aspecto a destacar é a sua adesão ao modelo heliocêntrico, que não era defendido na época, o modelo era geocêntrico imposto pela igreja, né, e com os trabalhos de Ptolomeu, acrescentou novos decisivos argumentos a favor de um modelo que o Sol encontrava dentro, no centro do sistema solar. Esses argumentos eram, por exemplo, né, as fases de Vênus, as luas de Júpiter, né, as crateras na Lua. Então, todas essas observações que Galileu pôde fazer através da sua luneta, ele consegue tentar contrapor a ideia do geocentrismo e tentar encaixar o heliocentrismo como uma absoluta verdade nesse ponto. E aí, nessa figurinha, a gente tem dois modelos aí básicos do heliocentrismo, o Sol no centro e a ideia, né, onde a Terra no centro, o geocentrismo. Essa outra figura aí mostra uma situação onde Galileu consegue observar manchas no Sol, né? E ele mostra então que o Sol ele tem movimento de rotação, né? Isso aí é mais um indício, é mais uma arma que Galileu tem para poder demonstrar o modelo heliocêntrico e não geocêntrico. Galileu descobre também que a Lua tinha crateras, como eu tinha falado anteriormente, também contrariando a tese que haveria uma diferença essencial entre os elementos da Terra e celestiais, porque a igreja pregava que os elementos celestiais eram esféricos, perfeitos, bonitinhos, né? E essa doutrina veio desde Aristóteles. Ele mostra, não, necessariamente, de onde vocês tiraram isso aí que a Lua tem que ser esférica, bonitinho, né? Que os planetas têm que ser esférico, bonitinho, lisinho. Não tem fundamento algum. Apoiado em vários argumentos, Galileu sustentava que o modelo copernicano, ou seja, o modelo do heliocentrismo, era de fato uma descrição verdadeira de mundo, né? E essa descrição verdadeira de mundo, de universo solar, ficou por muitos anos, né, acobertado ou escondido, até mesmo deixado de lado, né, por culpa da Igreja Católica, por defender o geocentrismo e não querer que ninguém fale sobre heliocentrismo, que seria condenado como heresia. Além disso, Galileu respondeu à principal objeção feita ao modelo copernicano, que argumentava em favor da impossibilidade do movimento da Terra. E aí Galileu parte do princípio seguinte: bom, se o camarada fala que a Terra não pode se mover, eu vou criar instrumentos, criar experimentos que demonstram o contrário, que a Terra sim pode estar se movendo, né? Porque o movimento e o repouso, ela depende do referencial. Nós aqui não enxergamos o movimento da Terra porque a gente movimenta junto com ela, né? Então o Galileu parte para esse ponto, começa a fazer experimentações para tentar demonstrar que a Terra sim pode estar em movimento. Então, ele faz simulações de movimento em plano inclinado, pêndulo,
e vai tirando todas essas ideias e conclusões, movimento de lançamento, para demonstrar que a Terra pode sim estar em movimento e a gente não perceber, certo? E aí, quando chega, né, a famosa queda de Aristóteles, na queda no sentido de cair, e sim as suas ideias, né? Porque o Aristóteles ele tinha dois conceitos básicos para movimento. Primeiro, o movimento na vertical era determinado um movimento de queda livre, né, onde ele considerava que o corpo mais pesado chega primeiro, que ele chamou de teoria dos corpos graves, e ele considerava que o movimento na horizontal era um movimento violento, ou seja, eu só conseguiria colocar um objeto em movimento a partir do momento que eu fizesse uma força em cima dele. Então Aristóteles vincula força com velocidade. Enquanto houver uma força, o bloquinho vai estar se movendo com uma determinada velocidade. Se essa força para, a tendência do bloco é voltar ao seu estado natural, que é o repouso. Essa seria a ideia de Galileu para estudar tanto o movimento na horizontal quanto na vertical. Porque ele pensava o seguinte: se você tira um objeto do seu lugar natural, a tendência dele é voltar para esse lugar natural. Certo? Bem, só que essas ideias vão ser refutadas por Galileu quando ele estimula, quando ele propõe o princípio da inércia, que a gente vai discutir aqui no próximo slidezinho. Bom, Galileu propõe o seguinte: por vários experimentações feitas por Galileu, ele consegue demonstrar que a culpa ou o porquê de um objeto mais leve chegar depois e o objeto chegar primeiro é por causa da resistência do ar, né? Existe uma força que atrapalha o movimento, que a gente chama de força de atrito. Aristóteles, ele desconsiderava, ou ele não conheceu essa força. Ele não conseguiu enxergar essa força como uma força que fazia com que o objeto mais leve levasse um pouco de mais tempo, uma vez que ele resistia, que a força de resistência era maior em cima dele. Beleza? Então, Galileu propõe, né, a teoria da queda livre, onde dois corpos de massas diferentes, ao ser abandonados de uma mesma altura, eles atingem o solo simultaneamente, né? Isso se a queda for livre. E quando a gente fala queda livre, é isso aqui, galera, ó, é sem a resistência do ar, tá? Esse exemplo de queda livre, essa situação de queda livre foi provada quando os camaradas foram à Lua, né? Eles pegaram um martelo e uma pena e abandonaram na atmosfera lunar e os dois caíram simultaneamente. Lembrando, galera, que na Lua existe sim gravidade, não existe atmosfera, você não consegue respirar na Lua, mas porém tem gravidade. Tanto que o martelo e a pena caíram simultaneamente até atingir o solo lunar ao mesmo tempo. Então Galileu já mostra que Aristóteles estava errado nesse pensamento, que a teoria do corpo grave, que o corpo pesado necessariamente iria chegar primeiro, porque ele tenderia a voltar ao seu estado natural mais rápido que o outro, cai por terra. Literalmente, né? Cai por terra. Então, Galileu obteve esses resultados, né, demonstrando que a ideia estava errada, e aí ele precisava ainda discutir o movimento na horizontal. Na vertical, beleza. E aí, no movimento na horizontal, ele define da seguinte maneira. Presta atenção aqui, moçada. Ó. Deixa eu trocar aqui a cor da tinta aqui da caneta para a gente poder ver. Ó. Ele considerava o seguinte. Suponha, isso é o experimento de Galileu. Suponha, moçada, que essa bolinha aqui seja lisinha e a superfície também. Então, quando ele abandona essa bolinha aqui dessa posição com a velocidade zero, ela vai caindo. E aí você vai concordar comigo que à medida que essa bolinha vai caindo, a sua velocidade vai aumentando, pelo fato de existir a gravidade, né? A gravidade vai acelerar essa bolinha. Quando ela chegar aqui nesse ponto aqui mais baixo, seria o ponto de velocidade máxima dela. Mas a partir do momento que essa bolinha começar a subir, a velocidade dela diminui, vai diminuindo até voltar em repouso novamente. Então Galileu percebe o seguinte: a mesma gravidade que acelera é a mesma gravidade que desacelera. Ou seja, a mesma gravidade que faz a velocidade do corpo aumentar quando cai, faz a velocidade diminuir quando ele sobe. Então a gravidade ela não atua de maneira diferente, ela é uma só. E aí, não satisfeito, ele resolve tirar esse ângulo de inclinação aqui do outro lado. Então ele coloca um ângulo de queda para a bolinha, mas quando chega a determinado ponto, a superfície fica horizontal. E aí, galera, se essa bolinha é abandonada a partir do repouso, vocês sabem que ela vai adquirir velocidade, ela vai acelerar,
por conta da aceleração da gravidade. E aí, quando ela chegar nesse ponto aqui mais baixo, o que vai acontecer? Não existe mais a força para acelerar. A gravidade, ela não atua no horizontal, ela atua na queda. Essa bolinha parou de cair, agora ela está se deslocando horizontalmente. Então existe em cima dessa bolinha basicamente duas forças, que vai ser a força peso, que é a força gravitacional, e a força normal, que é uma força de reação à superfície. E como essas duas forças se anulam, galera, ó, anula a normal anula o peso, eu posso dizer que a força resultante em cima dessa bolinha vai ser zero. E aí, Galileu refuta mais uma vez Aristóteles, porque ele diz que a força é proporcional à velocidade. Se tem força, tem velocidade. Nesse caso aqui do exemplo, a força é zero. Porém, essa bolinha continua se movendo com a mesma velocidade com que ela abandonou a rampa. E isso se não houver atrito. Então, a falha de Aristóteles para as suas observações era não observar o atrito, que era a força contrária ao movimento. Aí por isso que ele falava que não, para porque volta ao seu estado natural. Mas esse não seria a ideia do estado natural, e sim a força de atrito. Bom, então o Galileu deixa esses pontos importantes para a revolução científica. É um triste fim de Galileu, porque ele acaba sendo condenado pela Igreja Católica, né, por defender o heliocentrismo. Ele tem uma condenação de confirmar o que ele estava falando e morrer, ou então ele poderia falar que aquilo tudo é mentira e a Igreja iria prender ele, né, numa prisão, podemos dizer assim, prisão domiciliar, né, sem poder sair, ter contato com ninguém. Galileu decide viver, né, mesmo que preso, ele decide viver, e aí ele morre aos 78 anos, né, e mais ou menos na época que Isaac Newton, na época que Galileu vem a falecer, nasce Isaac Newton, que vai ser o cara que vai pegar, né, os estudos de Galileu e colocar eles mais em prática. Beleza? Deixa eu ver, esqueci o último slide. Então é isso, galera. Essa aulinha mostra a importância do conhecimento de Galileu, né, e dos experimentos de Galileu para a revolução científica. Para a gente sair de pensamento aristotélico, sair da saia da igreja e pensar e ter um pensamento mais crítico, né, a partir do momento que Galileu enfrenta a Igreja Católica, né, numa ideia que ela defendia extremamente absurda, que é o geocentrismo, Galileu defendendo uma ideia que a gente sabe que realmente é a verdadeira, que é o heliocentrismo. Beleza, moçada? Esse é o nosso videozinho de hoje, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Beleza? Semana que vem a gente volta com mais. Não deixe de fazer as atividades aí junto, que eu vou colocar aí na plataforma. Um abraço para vocês. Até uma próxima. Fui!